Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos mais uma vez muito bem-vindos e acolhidos a esse nosso pequeno espaço de reflexões espirituais. Dando continuidade aos temas do amor e da tolerância, hoje abordaremos o preconceito, que é geralmente a base da nossa intolerância e por isso mesmo um entrave no nosso caminho até o amor divino proposto pelo nosso Mestre Jesus. Vamos refletir inicialmente acerca do que vem a ser o preconceito. Como o próprio nome já sugere, trata-se de um conceito negativo e preconcebido, ou seja, concebido por ignorância nossa, de forma antecipada, precipitada e equivocada. O tal do preconceito é um sentimento de rejeição em relação ao nosso irmão por conta de uma característica dele. Podemos identificar o nosso preconceito através da forma como responderíamos à pergunta acerca de qual o motivo da minha rejeição em relação a determinado ser. Se esta pergunta não nos sugerir nenhuma resposta, sem dúvida nenhuma nos defrontamos com o preconceito. Se a esta pergunta apresentamos uma resposta absurda, igualmente estaremos diante de um preconceito. Por fim, se a resposta dada for uma mentira criada para justificar aquela rejeição, também estará caracterizado o preconceito. Tomemos como exemplo a intolerância por questão racial e façamos a pergunta para identificar se há ou não preconceito neste caso. Por que temos rejeição com relação ao irmão pelo simples fato de ele ter uma raça diferente da nossa? Se não temos uma resposta para essa pergunta, então podemos aplicar o carimbo de uma atitude como sendo preconceituosa. Se apresentamos uma resposta, mas a mesma é absurda, estamos também diante de um preconceito. Por exemplo, se em face dessa questão eu apresentar a resposta no sentido de que tenho rejeição porque Deus criou aquele ser inferior a mim, esta resposta é absurda, tendo em vista que Deus, que é divinamente justo, não criaria seres humanos superiores e inferiores a depender de suas raças. Ponhamos mais uma vez neste caso o carimbo de uma atitude preconceituosa, tendo em vista se basear numa resposta absurda. Por fim, nós poderíamos ainda propor uma resposta mentirosa para a pergunta, tal como que a genética de determinada raça humana é inferior. Ocorre que isto é uma mentira. A própria ciência já nos comprovou que não existe diferenças biológicas ou intelectivas entre seres humanos, pelo simples fato de pertencerem a raças diferentes. Podemos utilizar de novo o carimbo da atitude preconceituosa. Em face deste nosso tema, convido para participar da nossa reflexão uma irmã nossa. Vou contar a história dela e, à medida que eu for descrevendo suas características, peço a todos nós que vamos criando na nossa mente a imagem dela. É muito importante que ao final tenhamos uma representação dela na nossa imaginação. Trata-se da Maria, mulher de nome simples e forte. Ela é negra e nasceu com uma deficiência física que limita muito sua locomoção. Adveio a este mundo em uma condição de miséria quase que absoluta. Filha de pai alcoólatra e mãe usuária de drogas, Maria nunca teve possibilidade de estudar. Na adolescência foi violentada sexualmente. Tornou-se ateia. Pela sua situação de miserabilidade econômica e falta de instrução, não tinha nenhum cuidado com a própria saúde e ainda jovem já apresentava sinais corpóreos de diversas doenças, além da falta de vários dentes perdidos por falta de cuidados e higiene. Tornou-se dependente de drogas. Adentrou no obscuro submundo da criminalidade, onde praticou delitos e presenciou outros tantos. Inicialmente, praticava pequenos furtos, porém, com o passar do tempo, passou a traficar. Foi presa, condenada e cumpriu sua pena, sofrendo todas as agruras não corretivas de uma penitenciária. Descobriu sua natureza homossexual. A despeito de ter tentado algumas vezes, nunca conseguiu uma fonte de renda digna e, normalmente,
buscava recursos para a própria sobrevivência pelo viés da prostituição. Atividade esta que a levou a contrair enfermidades venéreas e AIDS. Diante de todas essas dificuldades, na sua velhice, abandonou a postura ateísta e buscou na Umbanda um alento à sua sofrida jornada. Espero que todos nós estejamos com a imagem da Maria muito bem plasmada na nossa mente, a despeito de que nossa reflexão não é sobre ela, mas sobre nós e a nossa atitude diante dela, tendo em vista que nos defrontamos cotidianamente com irmãos e irmãs que são possuidores de uma ou de várias características da Maria. Imaginemos agora que estamos parados, frente a frente com a Maria, um olhando para o outro. Vamos explorar os nossos sentimentos em face desse encontro. Como agiríamos diante dela? Nós a acolheríamos ou nós a repeliríamos? Ou será que ignoraríamos a presença dela, fazendo de conta que não existiria ninguém à nossa frente? Lembremos que as Marias das nossas vidas representam qualquer irmão ou irmã com relação ao qual direcionamos atitudes preconceituosas, seja por que motivos forem. A despeito de tudo isto, Maria é uma personagem fictícia criada por mim, na qual procurei concentrar uma série de características que comumente são objetos dos nossos próprios preconceitos. Saindo da ficção, vamos analisar a vida real, a nossa vida real, como nós tratamos nossos irmãos que cotidianamente convivem conosco e que estão à margem da sociedade por puro preconceito. Nós nos aproximamos ou nós nos afastamos das vítimas sociais da nossa própria intolerância coletiva? Estas perguntas, meus irmãos, não foram feitas para serem respondidas, mas para serem refletidas, com o fim de que passemos a identificar de forma bem clara se somos ou não preconceituosos. E, se somos, o grau desse nosso preconceito. Vamos aproveitar este momento final para refletirmos acerca dos nossos preconceitos, como eles são inúteis e discriminatórios, verdadeiras atitudes anticristãs. Lembremos que eles são a base que fundamenta as nossas intolerâncias e dificultam sobremaneira a nossa jornada até o cumprimento da missão do amai-vos uns aos outros. Nunca é demais lembrar que uma imensa viagem transcontinental feita a pé é composta de pequenos passos, um após o outro. Assim também é a nossa jornada espiritual, que se fragmenta em pequenas e constantes reformas. Assim sendo, vamos agir, vamos mudar, sair da inércia, nos transformarmos transformando o nosso próprio agir, através da mudança dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, consequentemente, das nossas atitudes preconceituosas. Qualquer pequena mudança que porventura pudermos empreender no nosso íntimo impactará o universo inteiro, pois se trata de pura produção de energia do bem, com as consequências favoráveis a toda a coletividade universal, conforme nos anuncia e nos esclarece a própria física quântica. Que a espiritualidade superior, Jesus, o mestre de todos nós, e o próprio Deus nos auxilie no nosso processo de reforma íntima e que qualquer fagulha do que foi tratado nestas reflexões possa nos auxiliar na nossa jornada de autotransformação.